Fala aí, torcedor do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da reapresentação do Palmeiras. Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira após um empate com o Mirassol 1-1. Gol do Palmeiras marcado pelo Facundo Torres, só que o Alviverde acabou levando o empate. O zagueiro Bruno Fux foi o escolhido do dia aí para falar com a imprensa e já virando a chave, né, e focando no próximo duelo que será contra o Atlético Mineiro no domingo, também no Allianz Parque. Antes de soltar aí as notícias e o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. Quase 78% de aproveitamento nesse recorte contra os times do estado. Vamos com o Vinícius Nicoletti, porque ele fala agora direto do CT do Palmeiras, da Academia de Futebol, e ele vai trazer um panorama geral aí depois desse empate do Palmeiras ontem. Tudo bom, Nicoletti? É isso aí, Matheus. Tudo bem? Abraço para você, para os companheiros fãs de esportes. O Palmeiras já está treinando depois dessa retomada frustrante no Campeonato Brasileiro. Frustrante muito pelo resultado no empate contra o Mirassol e também um pouco pelo desempenho da equipe. O Palmeiras criou muitas chances, 15 finalizações, marcou apenas um gol. Mais uma vez o problema das finalizações, da eficiência do ataque. Sofreu 3 ataques do Mirassol e acabou levando o empate no Allianz Parque. E isso acende um alerta para o desempenho do time do Allianz Parque. A gente viu o técnico Abel Ferreira falando sobre isso na entrevista coletiva. O Palmeiras ainda não venceu no Allianz Parque neste Campeonato Brasileiro. As 2 vitórias como mandante foram na Arena Barueri, contra Corinthians e São Paulo. Perdeu para o Bahia e Flamengo no Allianz Parque, empatou contra o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro e agora diante do Mirassol. Então é realmente uma sequência que preocupa, porque o Palmeiras sempre tem um bom desempenho no Allianz Parque, é assim durante a temporada, mas no Campeonato Brasileiro o time está falhando demais. É um time novo, como lembrou também aí o técnico Abel Ferreira, não nos nomes, onde teve a estreia do Ramon Sousa, mas nas posições, né? Porque o Facundo Torres agora está jogando por outro lado, está jogando pelo lado direito, onde ele se sente melhor. O Felipe Anderson foi pelo lado esquerdo. O Rios também mudou um pouquinho de função, como lembrou o Jailson. Então é um novo time que vai se desenhando para o restante da temporada para o técnico aí Abel Ferreira. E vai levar uma preocupação com o Vitor Roque, que saiu machucado da partida contra o Mirassol. Vitor Roque, que está nessa seca de gols, não marca desde o dia 11 de maio na partida contra o São Paulo. Tomou uma pancada da perna, foi dar combate ali na saída de bola, acabou torcendo a perna e também teve a fadiga do jogo, mas ele já está aqui na Academia de Futebol fazendo o trabalho de recuperação, regenerativo, e tem tempo de se recuperar. Deve treinar na sexta e no sábado para o confronto contra o Atlético no Allianz Parque. Mais uma chance do Palmeiras vencer no seu estádio. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias então desse Palmeiras que empatou na retomada do Campeonato Brasileiro. Agora 3 rodadas sem vencer na competição. Matheus? Valeu, Nicoletti. Os números em casa são ruins, principalmente no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar disso também daqui a pouco. E o Abel trouxe esse debate, trouxe esse assunto para a coletiva. O que está faltando para o Palmeiras? O que aconteceu com o Palmeiras, principalmente jogando em casa, Donk? Acho que são vários problemas. Porque se você olha os principais candidatos ali ao título do Campeonato Brasileiro, o que mais me preocupa em nível de atuação, de desempenho, tem sido o Palmeiras, recentemente, pegando mais o recorte do campeonato. Um time que peca muito na definição das jogadas, aí fala muito do Vitor Roque, e tem que falar, acho que ele tá devendo, de fato. São 3 gols apenas em 25 jogos, o Nicoletti lembrou do jejum desde maio, mas não é só isso, acho que ainda é um time que depende ainda muito, carece muito da questão de criativa. Depois da saída do Estevão, acho que antes já era nítido a dificuldade que seria para substituí-lo, e agora fica ainda mais escancarado. Se sair o Richard Rios, isso tem um peso ainda maior no meio de campo. E o Palmeiras tem esse peso maior nessa temporada porque nunca se gastou tanto. Montou um time, é verdade que está em formação. Requer um tempo de adaptação até dos jogadores que estão chegando e estão mudando ainda no meio da metade da temporada com a saída do Estevão, a possível saída do Richard Rios. Mas pelo tanto de investimento e pela consistência do trabalho de anos, isso chama muito a atenção. Então acho que é um time que não tem produzido tanto, embora até ontem teve
O Nicoletti trouxe os números, até criou chances, mas não dá para falar que foi injusto, que foi um caminhão de oportunidades, de uma atuação memorável do Walter, não foi nesse caminho. E quando cria, ainda tem muita dificuldade na definição das jogadas. Individualmente, tem jogadores ainda que não se estabeleceram na equipe, então acho que é um conjunto de fatores que tem determinado um Palmeiras abaixo. Tem que ser encarado como candidato a tudo que vai disputar, pelo potencial, pelo trabalho que tem, mas dentro do que tem apresentado, não se colocaria um candidato ao título se fosse só esse aspecto, mas tem os outros que eu ainda acho que tem que ser valorizado. O torcedor tem razão de estar na bronca, por hora, com esse time. Por enquanto, o desempenho abaixo. O Palmeiras está com muita dificuldade assim, o Palmeiras às vezes consegue criar oportunidades, mas são oportunidades concentradas, sabe? Em brilho individual. Geralmente era o Estevão pelo lado direito, o Maurício, quando tinha... Até no Mundial de Clubes, né? O Maurício ali não perde, pressiona naquela parte de pisar um pouco mais na área. Repito aqui, o Richard Rios, que tem sido esse cara com um expoente técnico, né, que está jogando melhor nesse time. E a ansiedade do Vitor Roque, é nítido. Ontem mesmo, em 3 oportunidades, o Vitor Roque poderia ter tentado um passe, até receber depois, e ele tentando chutar de qualquer jeito, de direita, de esquerda, tentando chutar, mas a finalização saindo um pouco mais fraca, saindo ali, resvalando e até batendo em quem estava na frente dele na marcação. Então a gente ainda vai conversar, mas sim, a torcida tem sua razão. Me pareceu até um pouco frustrado ontem o Vitor Roque em algumas ações durante o jogo. Vamos fazer isso. Semana lá, né? Nem convidou, deu uma de cowboy morto, né? Falou nada e tal. Poxa, vamos botar um pouquinho agora Palmeiras e Mirassol. O time do Mirassol também está jogando até com a dentadura vencida lá atrás, hein? Vamos conferir os melhores momentos e análise aqui da Luciana Campos e do nosso artilheiro Sorato. Vamos lá. Pois é, o Palmeiras até teve um bom volume de jogo, né? Sobretudo no primeiro tempo, a gente está vendo aí algumas finalizações, mas a verdade é que o time do Abel Ferreira ficou devendo. Inclusive, teve ali um ensaio de uma vaia ou um pouco de vaia por parte da torcida. O Palmeiras que ainda não venceu dentro de casa no Brasileirão e desde o ano passado também não consegue vencer. Perdeu dentro de casa para o Bahia e também para... O Cruzeiro, então assim, já retorna do Mundial sob pressão. O Palmeiras que tem 2 jogos a menos, né? Não jogou a 12ª rodada, nem a 13ª do final de semana. E ontem fez o seu primeiro jogo depois do Mundial. Mas vem sendo muito pressionado o Abel Ferreira, né, o Sorato? Sobretudo pelos seus homens de frente, né? O Vitor Roque, que ainda não chegou, não mostrando, né? Está sentindo. Ele falou isso ontem, o Abel Ferreira falou sobre o peso. Eu acho que é uma questão de tempo, mas assim uma pressão, principalmente da torcida, até porque não tem sido uma boa temporada do Palmeiras e num ano em que ele mais investiu, né? Trouxe melhores jogadores. Tem aí o Paulinho, que está fora da temporada, porque vai precisar operar, mas foi importante no Mundial. O Vitor Roque, que ainda não engrenou, está aí na iminência de perder o Richard Rios, né? Talvez para um time italiano, mas ainda não chegou a um consenso. Enfim, o Palmeiras mal, né? Saiu do G4, com esse empate acabou saindo do G4 e aí a pressão só aumenta pro comandante português, né, Sorato? É isso, o Palmeiras, assim, ele chega até bem ali no... foi que golaço. A ajeitada do Veiga, né? De letra ali pro Facundo, né? Que chegou batendo, desviou no defensor ali, tirou o goleiro da jogada. Mas o Palmeiras chega bem nesse último terço, né? Consegue chegar ali, criar as situações de finalização, só que tem pecado nesse quesito da última bola, da penúltima bola ali, tem tido uma certa dificuldade. A gente já tinha comentado aqui a respeito da participação do Palmeiras no Mundial, que a gente avaliava, e eu avalio na minha análise, que não rendeu e continua não rendendo aquilo que o Palmeiras tem de elenco ou de time considerado titular, como, por exemplo, o time que entrou ontem. A gente pegar a escalação do Palmeiras, esses jogadores, a gente vê que é preciso que eles joguem mais do que estão jogando, porque tem qualidade para isso. E em outro momento, um pouco mais atrás, esses mesmos jogadores tiveram um rendimento melhor. A gente tem que levar em consideração também a boa equipe do Mirassol,
A atitude do Mirassol muito boa defensivamente, fez um gol ali de uma jogada ensaiada que realmente foi muito bem ensaiada, deu resultado com um gol do Chico da Costa ali. Mas o Palmeiras, assim, está abaixo daquilo que se imaginava para esse elenco, para essa equipe. Obviamente, tem condições para melhorar? Tem, que a gente já viu o Palmeiras em outros momentos também meio que patinando um pouquinho na competição, daqui a pouco deslancha. Então, mas isso tem que acontecer logo. Daí já foi um terço aí do campeonato, já foi, e o Palmeiras precisa mostrar algo melhor do que tem mostrado até agora. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o empate entre Palmeiras e Mirassol. Verdão já vira a chave e já foca no Atlético Mineiro. Como eu falei no início do vídeo sobre a reapresentação do time, deixa eu colocar aqui algumas matérias. Primeira matéria aí na tela, ó. Palmeiras se reapresenta após empate e Bruno Fux destaca: precisamos da vitória. Então o Palmeiras se reapresentou hoje, o Bruno Fux já falando aí da partida contra o Atlético Mineiro. Trazer a matéria dele aqui, ó, colocou concedendo a coletiva, ó. Bruno Fux reforça a necessidade de vitória em casa contra o Atlético Mineiro. Então o Palmeiras precisa de um bom resultado nessa próxima partida, que será contra o Atlético Mineiro, partida no Allianz Parque. Tem que vencer para se manter ali no topo da tabela. Trazer mais uma matéria aqui, ó, questão da estreia, né? Estreia do Ramon Sosa. Matéria é o reforço para a temporada. Ramon Sosa estreia pelo Palmeiras diante do Mirassol. Eu faço uma pergunta para você, torcedor. Gostou da estreia do Ramon Sosa? O que você achou? Deixa nos comentários aí e participa com a gente. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.